Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Se você ainda não estiver inscrito em nosso canal, inscreva-se. Deixe aí o seu like e ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Mas hoje nós vamos falar sobre a alma dos animais. Nós espíritas somos criacionistas evolucionistas. Nós acreditamos sim que Deus é a inteligência suprema e o criador de todas as coisas. Então nós acreditamos que Deus criou tudo para evoluir. Nós, humanos, somos resultados de um processo evolutivo que demandou bilhões de anos. Evoluímos a partir do princípio inteligente. Com a ligação do princípio inteligente à matéria, esta ligação dotou a matéria de um determinismo inteligente, porque todo o universo, a partir da sua criação, obedeceu um plano, e o plano é que se gerasse condições para que se pudesse abrigar a vida. E a vida é um patrimônio do espírito. Somente o espírito tem vida. Seja um vegetal ou um animal, a vida nele existente é absorvida do princípio inteligente em algum grau de evolução. Mas todo esse processo que culminaria com o princípio inteligente se tornando espírito, só pôde acontecer quando se chegou à espécie humana. E esse momento, o princípio inteligente se tornou verdadeiramente espírito por ter adquirido individualidade e consciência. Muitas das espécies animais ainda não adquiriram individualidade. Essa individualidade vai se definindo aos poucos, à medida que o ser evolui. E esta evolução, primeiramente, passa pelos animais invertebrados. E os primeiros na evolução são os poríferos, cujo exemplo mais marcante são as esponjas. Depois passam para os quinidários, cujo exemplo são os corais e águas-vivas. Depois para os planteumintos, cujo exemplo é a tênia e o esquistossomo. Depois para os nematóides, como a lombriga e os oxíuros. Depois os anelídeos, que são as minhocas e os sanguessugas. Depois os moluscos, como as lulas e ostras. Depois os artrópodes, que já compõem a enormidade dos insetos e aracnídeos, sendo que a maior espécie existente na Terra são os insetos, que somam algo de 630 mil espécies diferentes de insetos. Depois evoluem para os equinodermos, que são as estrelas do mar, os ouriços do mar. Depois vêm os peixes, como as sardinhas, os tubarões, os anfíbios, como sapos, pererecas e rãs, os répteis, que são os lagartos, crocodilos e cobras. Depois as aves, como as diversas que conhecemos. Depois os mamíferos, como nós humanos, os macacos, as baleias, os golfinhos, os cães, os gatos. E aí você observa que existe uma evolução, e esta evolução ela é encadeada, onde o ser que já chegou à espécie do mamífero, por exemplo, ele vai começar pelas espécies mais rudimentares dos mamíferos, cuja inteligência e individualidade é mais rudimentar. E esta espécie dos mamíferos funciona como se fosse uma corrente, onde cada elo, a partir da mais rudimentar, até chegar na mais avançada, que é o homem, há um encadeamento, onde cada uma das espécies dos mamíferos estão encadeadas numa corrente. Ele já desencarna numa mais atrasada e já parte para reencarnar numa espécie mais avançada. Precisamos considerar que as espécies estão divididas em raças. E quando o princípio inteligente em evolução chega, por exemplo, à espécie canina, ele vai reencarnar primeiro naquela raça que é mais primitiva, onde a inteligência ainda não se desenvolveu suficientemente. Mas quando ele desencarna naquela raça, ele já parte para a encarnação numa raça mais evoluída, dentro daquela espécie dos caninos, até chegar no topo da evolução da espécie canina. Aí ele parte para uma espécie mais avançada, provavelmente a espécie dos macacos, mas este ser que está adentrando agora a espécie dos macacos, ele vai reencarnar numa raça mais atrasada, bem primitiva dentre os macacos, e vai permanecer aí encadeadamente reencarnando sempre para uma espécie mais evoluída, até chegar no chimpanzé, no orangotango, no macaco bonobo, que já está bem próximo do homem. Quando aí então
já vai reencarnar na espécie dos humanoides, como aconteceu na Terra há 7 milhões de anos atrás, quando os primeiros humanoides reencarnaram aqui. Então, os animais vão definindo a sua individualidade e a sua consciência à medida que evoluem, mas só terminam este processo quando reencarnam numa espécie humana, como aconteceu na Terra com o Homo de Neandertal e o Homo sapiens, que somos nós. Mas os animais domésticos, eles têm alma, eles sobrevivem e permanecem junto conosco ainda durante muito tempo depois que desencarnam, se tivermos com eles uma relação de amor e de afeto. Eles não desaparecem. E nestes reinos mais primitivos da natureza, existe uma migração profunda dessas almas. Por exemplo, uma espécie já extinta aqui no planeta Terra, mas que ainda existe no outro planeta, estes espíritos primitivos em evolução são atraídos para este mundo e reencarnam lá. No mundo espiritual, esta relação de espaço e tempo, ela não é como no mundo encarnado. Os espíritos podem transpor o espaço e o tempo em frações de segundos, considerando os tempos terrestres. Por isso, um espírito humano ou animal pode desencarnar aqui neste mundo, hoje, e reencarnar num outro mundo amanhã. Mas muitos destes animais, principalmente os domésticos, continuam ligados à humanidade terrestre ainda durante muito tempo. Tanto é que é muito possível que encontremos no plano espiritual, fora do corpo físico, numa experiência de sonho, os animais domésticos que viveram conosco e já desencarnaram. Assim como podemos reencontrá-los depois de desencarnarmos, ainda fazendo parte do círculo familiar dos nossos antepassados que já desencarnaram antes de nós e são cuidados por essas famílias, aguardando o nosso retorno ao plano espiritual. Os animais não são espécies inferiores, são nossos irmãos, que obedecem os mesmos padrões de evolução, que sentem dor, que sofrem. Precisamos urgentemente chegar a um ponto em que nós não mais vamos nos alimentar do sofrimento deles. Seja qualquer forma de sofrimento que nós venhamos impor a eles, seja através da escravidão ou seja através da morte que infligimos aos animais que sentem dor e sofrem. O amor que formos capazes de doar aos nossos animais transcendem também a própria vida na Terra. E esses laços de amor perduram para o plano espiritual e nós poderemos encontrá-los onde nós formos. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com os amigos. Muito obrigado.